Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Hoje o canal dos Campos para a Rede tem a honra de entrevistar um cracaço de bola, Ademir Alcântara, que vai aqui nos falar um pouco da sua carreira, falar muito sobre futebol. Ademir, é uma honra ter você no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que estão assistindo a live. É um prazer falar com você. É, é sempre muito bom falar com pessoas que gostam do futebol, né? Pessoas que se interessam por futebol e que, de uma maneira ou outra, sempre vivenciaram esse esporte maravilhoso que nós temos todos no coração, né? Que o brasileiro é um apaixonado por futebol e, com certeza, nós todos também somos apaixonados por esse esporte. Verdade. Em 2 minutinhos a live vai estar pública para todo mundo poder aí participar, falar contigo, seus fãs, os torcedores, fazerem perguntas. E eu queria começar perguntando a você, Ademir, quais os clubes que você jogou na base até chegar ao profissional? Eu comecei no Cianorte, né? Que hoje está até disputando a Copa do Brasil, está disputando o Campeonato Paranaense de futebol profissional. E depois fui transferido com 15 anos para o Sport Clube Pinheiros, que depois fez a fusão e se tornou o Paraná Clube, né? Um clube que tem muita história e muita tradição no futebol paranaense. E a minha base se formou aí, no sentido de Cianorte, Paraná Pinheiros, Paraná Clube. Até depois eu me tornar e me sair desse estado maravilhoso que é o estado do Paraná e ir para o Rio Grande do Sul, que é outro estado que marcou muito na minha carreira. Maravilha. Ademir, a gente sabe no futebol o quanto é difícil o garoto passar da base para o profissional. Muitos grandes jogadores na base, tido até como craques, não vingam, como a gente fala na linguagem do futebol, não vingam quando chegam no profissional, acabam encerrando as carreiras precocemente. E garotos que eram tidos como os craques, como verdadeiras joias. Você, em algum momento, chegou a pensar em desistir? Você teve muita dificuldade? Alguém te ajudou? Como é que foi a tua transição da base para o profissional? Interessantíssima essa sua pergunta e muito inteligente, Roberto, que é uma fase dificílima na carreira de qualquer jogador que começa a trilhar o caminho de ser um atleta profissional, de ser um grande jogador e ter uma expressão e ter um nome no futebol e conseguir chegar a seus objetivos, né? Eu tive sim esse momento na fase de transição. Em 1982, eu fui campeão paranaense da segunda divisão pelo Pinheiros. E daí, em 1994, eu, com muitas condições de poder se tornar um jogador profissional pelo próprio Pinheiros. O Pinheiros, na altura, era um time que contratava muitos jogadores experientes, tinha muitos jogadores que eles traziam de muito nome, que vinham para ser titular, e eles esqueciam um pouco da base. E foi nesse momento que eu pensei realmente em abandonar minha carreira, em seguir em outros caminhos, tudo. Mas Deus é grande, Deus colocou um Pelotas na minha vida, que me levou para lá para fazer um contrato de 1 ano. E nesse contrato eu consegui ser destaque, ser artilheiro do Campeonato Gaúcho e posteriormente ser vendido pelo Internacional de Porto Alegre, e aí mudou totalmente minha carreira. Mas muitos jogadores que eu acompanhei e muitos que vivenciei, muitos que estiveram presentes comigo na minha fase de transição, ficaram pelo caminho. Muitos jogadores, até às vezes com condição melhor que a minha, ficaram pelo caminho pelo fato de não ter oportunidade de conseguir chegar a um profissional e chegar a fazer destaque em qualquer outra equipe. Certo. E eu não peguei, não percebi. Você nasceu em qual cidade? Na verdade, eu fui registrado em Mandaguaçu, né? Mas eu nasci em Vidigal e fui registrado em Mandaguaçu, mas eu cresci e vivi total minha infância até chegar à minha adolescência em Cianorte, que é a capital do vestuário, que hoje tem o time do Cianorte Esporte Clube, que disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Maravilha. As pessoas, graças a Deus, conseguiram entrar. Daqui a pouco vão estar fazendo perguntas, porque você é um ídolo. E daqui a pouco a gente vai interagindo. Tem aqui o Michael Benetton, que tem um canal também.
E ele fala de Vacaria, assistindo, está lá em Vacaria, está assistindo a gente. Poxa, isso aí é maravilhoso. Vacaria é a cidade do grande Vacaria, lateral esquerdo, que jogou no Internacional, cracaço de bola. Ó, tem aqui o Macário do Livramento, que ele fala, é o maestro Aldemir Alcântara. O Bacares é campeão mundial de boxe e a esposa dele, Rosilete dos Santos, também campeão mundial de boxe. São 2 ídolos nossos aqui no Paraná. Maravilha. Quero mandar um abraço a todos. A Bárbara Alcântara fala boa noite. Pai, estamos te assistindo. Eu, Juninho e Davi. Bárbara, seja bem-vindo. Obrigado pela audiência. Façam perguntas. Essa é minha filha, viu, Roberto? Minha filha maravilhosa, junto com o meu genro maravilhoso, Juninho. Estão me dando, se Deus quiser, daqui 4 meses, meu neto, o Davi, que está chegando aí, você vovô pela primeira vez, pela minha filha maravilhosa, Bárbara, e pelo meu neto maravilhoso, Juninho aí. Meu agradecimento a eles por estar me dando esse neto, esse prazer grande de ser avô. Maravilha. Que Deus o traga com muita saúde, paz, felicidade para a família. Isso aí. O Carlos Alberto é um amigo nosso, um futeboleiro também, lá de Goiás, tem um projeto de jogadores de base, e ele fala boa noite aos ouvintes, uma resenha maravilhosa. Obrigado, Carlos Alberto. Obrigado, Carlos Alberto. Um abração. Chegou o nosso amigo aqui, o Praguinha, o Eduardo Nassar. Ele diz, boa noite, Roberto Dantas, meu amigo e ídolo, Ademir Alcântara. Seu Roberto Nasser é um amigo maravilhoso, torcedor do Coxa aqui, uma pessoa que eu tenho o maior estima, o maior prazer e o maior orgulho de ter ele como amigo, porque é um cara que é do coração, do bem, uma pessoa que ajuda todo mundo aqui em Curitiba, um cara espetacular, viu, Roberto? Maravilha. A gente vai fazer uma live com ele, falando que ele jogou na base do Curitiba e ele tem uma história muito bonita, como você falou, o projeto lá, a Copa Aldemar Nassar. Isso. É isso, Aldemaria, né? E que arrecada fundos, arrecada alimentos, né, para as pessoas necessitadas. Eu acho que esses trabalhos, assim, quando é um trabalho sério, a gente tem que valorizar, a gente tem que dar voz, e a gente vai fazer aí uma live com o nosso amigo, se Deus quiser, futuramente. Tem muita gente aqui, ó, tem aqui o Vladimir Jabra, ele, parabéns, craque, um abraço. Esse Vladimir Jabra é um cracaço de bola, viu? O Vladimir é um amigo muito especial, um cara excepcional, um cara que joga muita bola, jogava muita bola, foi profissional, jogou no São Paulo, jogou em vários times aí, um cara espetacular. Isso, daqui a pouco a gente vai seguir com as perguntas. A Rosilete dos Santos diz, é um maestro e um cara de um coração espetacular. Tem o Ivan também, boa noite. Rosilete dos Santos, viu, Roberto? Ela é campeã mundial de boxe, a primeira mulher campeã mundial de boxe de todas as categorias. Uma pessoa esposa do Macário do Livramento, que é eles fazem muitas ação social, muita caridade. Tem um centro de treinamento de boxe aqui em Curitiba. São pessoas espetaculares que têm todo o meu respeito e meu carinho. Maravilha. Um abraço aí para o casal muito legal, né? Um casal, os dois campeões de boxe. Show de bola. Isso aí. O Ivan Zandonai diz, Alcântara, qual o momento que considerou mais marcante no Curitiba? Olha, o momento mais marcante foi quando nós subimos para a primeira divisão, a vitória de 3-0 em cima do Atlético Paranaense, nosso maior rival, dentro do Couto Pereira, com 36 mil pessoas, nós conseguimos a vitória de 3-0 e subimos para a primeira divisão, e só subiam 2 na época, subimos nós e o Atlético Paranaense. E com essa vitória em cima do Atlético, nós fechamos o segundo lugar e conseguimos o acesso à primeira divisão, em 1995. Maravilha. O William Pesac. Abraço, Ademir, Roberto. É o Will do grupo, o Coxa Doido. Ele está mandando um abraço para você, o William. O Will é gente boa demais, torcedor fanático do Curitiba, é um cara espetacular. Eu tenho muito respeito para esses torcedores que vestem a camisa realmente, que torce, que gosta do clube. E ele é um apaixonado pelo Curitiba. E um abração, Will. Sei que você é um cara que gosta muito do nosso clube, assim como também eu e todos os nossos amigos gostamos. Sensacional. Tem muita gente boa entrando por aqui, muita gente deixando recado. O Jetson Mendes, grande maestro, tive o prazer de jogar
com ele, fera, e subir com o Coritiba em 95. Craque, pessoa de alta qualidade. Jetson é um cracaço de bola, viu? Foi um dos grandes revelações do Curitiba, foi um jogador que ajudou muito o clube, uma pessoa que também é um irmão que eu fiz no futebol, um cara espetacular. Hoje trabalhamos junto e sempre trabalhamos junto, eu e ele, somos uma parceria muito grande. Eu bem mais velho que ele, né? Mas o respeito e o carinho um pelo outro faz com que a gente siga sempre pelo mesmo caminho em prol do Curitiba. Maravilha. O Fábio Paulista, um grande abraço, Ademir, jogando no Jimirim. Bom, Fábio, abração, fera. Joguei 3 meses só, mas tive a honra e o prazer de jogar nesse clube maravilhoso aí que é o Mogi. E a Letícia Alcântara diz, pai, conta aí qual foi o treinador que você mais gostou de conviver. E manda um beijo lá de Joinville. Um beijão para minha filha médica, está trabalhando lá em Joinville, viu, Roberto? É um orgulho da família aí, minha filha, que se formou médica, fez o curso e fez as residências dela, e ela é um orgulho de todos nós da família Alcântara, né? Assim como meus sobrinhos também, médicos, mas minha filha, para mim, é uma referência, porque lutou muito e conseguiu se formar nessa vida difícil que é a vida de médico. Eu tive o prazer e muito. O Marinho Pérez e o Carpegiani, para mim, foram os 2 treinadores que eu mais admirei, e o Paulo Tuori, né? São os 3 que eu mais tenho carinho e mais respeito, esses 3 treinadores. Maravilha. A gente tem aqui o seu sobrinho, que é o Hugo Alcântara, ele fala esse tio, é fera esse tio, o Hugo te falando se você é um tio fera. Tem muita gente boa aqui. A gente vai passar para o doutor Hugo aí, meu sobrinho médico conceituado em Paranavaí, viu, Roberto? Um médico muito conceituado, estudioso, uma pessoa incrível. Hoje ele é torcedor do Internacional de Porto Alegre por causa que eu joguei no Inter. Assim, esse sobrinho aí muito querido e muito respeitado e muito querido por todos da família Alcântara. Maravilha. Tem aqui a Rosilete, ela fala que o grupo dos amigos do Macaris Futebol Clube, um grande abraço, Ademir Alcântara, nosso respeito sempre. Muito. Eu tenho muito carinho também por esse grupo amigo do Macaris aí, pela Rosilete, pelo Macaris do Livramento, um casal maravilhoso, campeão mundial do boxe, os 2. São 2 pessoas que fazem muita caridade, fazem muitas ações sociais e são muito respeitados aqui em Curitiba, porque eles ajudam muita gente mesmo. É um orgulho para nós, paranaenses, esse casal de boxeadores aí. Sensacional. Eu vou emendar uma pergunta, você falou aí da família, tem muita gente aqui médica, legal, o pessoal da medicina. Alguém da tua família herdou o seu talento para ser jogador, ou antes de você já tinha jogador profissional na sua família, ou você foi o primeiro e por enquanto é o único? Não, na verdade, Roberto, eu fui mais na inspiração do meu irmão, sabe? Eu tinha um irmão mais velho, o Hélio, ele jogava muito futebol. Ele era realmente muito técnico, uma qualidade muito grande. E ele só tinha um defeito. Ele driblava o goleiro e queria driblar de novo para fazer gol, sabe? Ele não era muito profissional. E só que a qualidade dele era incrível, sabe? E eu tive um sobrinho também, Renato, que foi um menino com um potencial muito grande. Também tive outro sobrinho, o Lucas, que outro com um potencial muito grande, que não tiveram eles não tiveram, vamos dizer, muita vontade de ser jogador profissional. Qualidade eu acho que eles tinham, mas faltou para eles aquela disciplina e aquele encantamento de ser um jogador profissional, que faltou para eles isso aí. É que como a gente falou no início, para ser jogador, além de ter talento, tem que ter muita persistência, muita perseverança, que de repente ajude a pessoa a focar muito na carreira, porque tem o glamour de ser jogador de futebol, é verdade, mas poucos conseguem chegar a esse glamour, né? E para chegar, a gente sabe da dificuldade muito grande. As pessoas acham que é fácil quando o jogador está jogando profissionalmente e está recebendo um bom salário, as pessoas acham que é fácil chegar, né? Mas eu que cheguei e muitos que chegaram a ser um atleta profissional sabem da dificuldade que é para você conseguir conquistar um nome e conseguir manter esse nome profissionalmente, né? Isso aí. O Altamir Lemos, ele dá boa noite, um grande abraço, disse que você foi craque no Pinheiros, era um meio que não corria, a bola que corria nos seus pés.
Ô, Tamir, beleza, meu amigo, muito obrigado. Obrigadão, mensagem legal sua. Parabéns, um abração. E o Léo Cunha diz que esse é o cara mais humilde que já conheceu no futebol. Ele até brinca, bonecão de Olinda. Esse é o apelido carinhoso que o pessoal me dava aqui no Curitiba. O Léo é uma pessoa excepcional que joguei com ele, sabe? Um cara do bem, um cara que jogava muita bola, espetacular, grande jogador. O Léo é gente boa demais. Certo, eu já vou fazer mais uma pergunta aqui dos nossos amigos, mas eu queria te perguntar, você é ídolo de muita gente, tanto assim, ó, que graças a Deus a live está bombando, várias perguntas, todo mundo te elogiando, que você é craque, foi craque no campo e é craque na vida, aí você, graças a Deus, tem muitas amizades. E já que você é ídolo de tanta gente, quem era ou quem é o seu ídolo no futebol? Boa pergunta, Roberto. Boa pergunta. Eu sempre tive assim, quando jogador de futebol, quando me tornei, comecei a jogar futebol, né, nos campinhos e tal, você tinha sempre aquele jogador que você gostaria, que você gostasse, que te chamasse assim, né? Então, o meu ídolo do futebol sempre foi o Zico, né? Eu acho que foi ídolo de muitas pessoas, né? Mas eu sempre tive o Zico como exemplo para mim e para minha carreira. É repetitivo, que eu tenho que falar quase sempre nas mesmas lives, mas eu sou flamenguista por causa do Zico. É. Virei flamenguista por causa do Zico. Eu E nunca fui torcedor de time, sabe, Roberto? Eu nunca tive assim. Eu gostava no início do Santos, porque meu pai gostava, por causa do Pelé e tal, mas eu nunca fui torcedor de clube, sabe? Eu sempre tive eu sempre um pouco diferente assim minha maneira de ver o futebol, de ver as pessoas que trabalhavam no futebol, né? Eu gostava do Zico de vê-lo jogar, não nunca fui flamenguista, sabe? Então esses dias o pessoal tava vendo o jogo Flamengo e Palmeiras, aí teve um lance todo mundo discutindo que foi pênalti, falei, ó, eu não sou torcedor do Flamengo e não sou torcedor do Palmeiras, mas para mim o lance foi fora da área. Então assim, foi muito meio imparcial assim, sabe? Eu nunca tive muito. é, Eu não sou um torcedor de clube. Hoje eu posso dizer que eu gosto muito do Curitiba, um clube que me fez homenagem depois que eu parei de jogar futebol. É um clube que eu estou trabalhando hoje. Então, é um clube que eu tenho muito respeito. Mas é um clube que eu gosto muito. Mas torcedor, que eu falar de infância assim, eu não tive, não. você falou de trabalho, você trabalha na base, qual é a sua função É, em eu Curitiba? eu estou começando até um trabalho, 50 anos aqui no Curitiba, no trabalho da base, na parte de sub-20, na parte de assim, sabe? Trabalho vendo o trabalho dos treinadores, trabalho dos jogadores, aqueles jogadores que têm capacidade para subir de divisão, assim, dar um pulo de sub-15 para o 17, 17 para o sub-20, de sub-20 profissional, assim, tipo, esse trabalho assim está sendo muito legal e muito gratificante depois de muitos anos poder fazer esse trabalho aqui no Curitiba. Não, é sensacional. Eu entrevistei o Rodinaldo agora recente, e a gente, o capitão Artilheiro também, Rodinaldo. Uhum. e a gente estava falando da importância dos ex-jogadores dentro do clube, porque os garotos olham, aquilo ali é um espelho. Você é um espelho para a garotada. E você tem a tua vivência, a tua experiência, como você falou, esse garoto aqui pode ser pensado de uma categoria acima, esse garoto aqui tem algo a mais, que ele realmente demonstra que pode, né, ir bem à frente. Então, eu acho que o trabalho dos ex-jogadores nos clubes, além de ser bom para os ex-jogadores, porque se mantém em atividade, porque muitos acabam parando de jogar e não tem uma atividade. Além de manter esses ex-jogadores em atividade, você traz a tua experiência daquele clube, você passou naquele clube, você é um espelho para a garotada. Então, eu acho sensacional esses projetos de incluir jogadores dentro dos clubes, porque tem alguns clubes que a gente vê que só trabalha nos clubes não é porque tem uma história no clube, ou porque você conhece de futebol, porque é amigo do primo, do dirigente, do presidente. Tem que trazer alguém que entenda de futebol, e isso eu acho que é sensacional. Eu acho que Pode falar. eu acho que é o seguinte, que tem pouco ex-jogadores dentro dos clubes, sabe? Eu acho que deveria ter muito mais, porque eu estou vendo hoje, e eu vejo alguns jogadores na categoria de base,
a gente olha e você consegue analisar se o jogador já está mais preparado, se está menos preparado, o que falta para ele, o que não falta, entendeu? A gente olha com os olhos diferentes de quem nunca jogou futebol. Então, eu estou vendo hoje a importância que é o ex-jogador estar dentro dos clubes para poder analisar e para poder fazer com que esses meninos eles possam desenvolver cada vez mais e cada vez estar mais pronto para entrar no profissional e para poder fazer a diferença futuramente e dar um retorno financeiro para o clube. Concordo plenamente. O Ivan Zandonai, ele diz assim, Aldemir, qual foi o período que você jogou no Coxa? Foram quantos gols? E, claro, muitas assistências, inúmeras assistências. Você ficou quanto tempo no Coritiba? Eu fiquei 2 anos, né? Na verdade, eu encerrei minha carreira no Curitiba de 95, 96. Fiz, não me lembro quantos jogos, mas deve ter feito aí uns 15 gols. E minha maior função no Curitiba, minha maior clareza, minha maior assistência para os gols, né? Eu dava mais assistência, assim. Assistência deve ter tido muito mais do que gols, com certeza. E o Brandão foi artilheiro, eu servi muitas vezes o Brandão para fazer gol. Então, eu era um jogador que dava muita assistência para os atacantes, criava muitas oportunidades de gol para os atacantes fazer gols. Certo. O Hamilton Freire diz, grande Ademir, lembro muito bem quando você chegou no Pinheiros, você e Norberto vindo do Norte, se ele não está errado, em 78 ou 79, o ano que saiu do clube. Está mandando um abraço. O Hamilton Freire. O Hamilton, amigão nosso aqui, né? A gente joga os campeonatos amadores aqui, ele está sempre presente, né? E eu cheguei no Pinheiros em 79, Hamilton. Acho que você não estava mais. E infelizmente não tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com você, que eu sei que você é um cara com muita capacidade, um cara que ajudou muito o Pinheiros e ajuda muito o futebol amador do Paraná. Você é um exemplo para todas as pessoas que gostam do futebol amador aqui. Um abração, Fera. O Marcelo está passando aqui, mandando um abraço para você. Marcelo Slot. Essa pronúncia eu não consegui aqui. É difícil. Grande Marcelo, um abração, Fera. Essa pronúncia aí, o cara tem que ter categoria, muita categoria para falar, né, Roberto? Essa aí tem que ser craque. Mais um abraço. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Um abração. O Jetson volta e manda um abraço em especial aqui ao Roberto Dantas e aos amigos do grupo, ao Demarina Sá, ao Eduardo e mais aos amigos lá do Macariz. E é isso aí, tá mandando muita gente aqui. Tem o Emerson, rapaz. Emerson, tem o lá do canal, ele juntamente com o Enoch, faz entrevista também com jogadores, entrevistas sensacionais. E ele fala assim: goleador no Pelotas, importantíssimo no Curitiba no acesso da Série B para a Série A em 95, mas gostaria de saber sobre a passagem no futebol português e quais as dificuldades na Europa. Um abraço. Olha, boa pergunta, Emerson. Graças a Deus, a passagem do futebol português foi ótima, cara. Ali eu tive a oportunidade de conseguir muitas coisas. Disputei um campeonato, 5 Copas UEFA, uma Copa dos Campeões. Fiz belas campanhas, belas eliminatórias. Aí conseguimos eliminar Atlético de Madrid em Madrid. Conseguimos eliminar Sparta de Praga, lá em Praga. Consegui com o Benfica chegar muito longe nas Copas dos Campeões. Então, foi realmente campanhas maravilhosas na Europa, que me fez muito orgulhoso de ter participado e de ter vivido essas campanhas de competições europeias. Foi muito legal a minha passagem lá, viu? Maravilha. Essa pergunta, eu vou emendar quando eu tinha uma pergunta parecida do futebol na Europa. Você, na Europa, ficou em Portugal, se não me engano, por 8 ou 9 anos. 8 anos e pouco. 8 anos Isso. Você chegou a ter propostas para sair de Portugal, para ir para a Itália, Alemanha, Inglaterra, para algum outro país? Olha, Emerson, na altura, Roberto, na altura era complicado a transferência para outros países, sabe? Porque na altura só podia jogar 3 estrangeiros por equipe.
Então, era diferente de que hoje, né? Que tem muitos países que levam jogadores e não tem limite de estrangeiro, né? Então, Isso. além de na minha altura, ser só 3 jogadores no estrangeiro por equipe, não tinha muitos países que levavam jogadores. Era a Itália, que levava os jogadores como Zico, Júnior, e muitas vezes iam para equipes que não disputavam título, equipes que consideradas menores, né? E o Benfica, na altura, era considerado uma das grandes equipes do futebol mundial. Inclusive, no livro do Guinness, o Benfica era o time que tinha mais sócios, tinha 180 mil sócios naquela altura, sabe? Então, o Benfica era um dos grandes clubes do futebol europeu. E então era muito complicado, era muito difícil. Não é que nem hoje, que hoje muitos países levam jogadores brasileiros, levam países de outra nacionalidade, né? Mas no meu tempo era complicado, as coisas eram bem diferentes do que é hoje. Verdade. E tanto assim que naquela época também, você falou uma coisa importante, os grandes jogadores, né, que saíam daqui, você, Moza, Elzo, né, muitos desses, Duílio, tudo para Portugal. Isso. Futebol de Portugal, tudo bem, hoje, o Porto até foi eliminado hoje da Champions League nas quartas de final, mas o futebol, naquela época, como você falou, Benfica e o futebol de Portugal, ele tinha uma visão muito maior do que se a gente comparar hoje. Hoje, a Europa, quem domina é Alemanha, Espanha, Inglaterra. Isso aí. França está tentando chegar com o PSG, com o Lyon, mas Portugal ficou um pouquinho para trás. Mas na tua época, não, era realmente estava bem à frente. Sensacional. O Paulo César, ele diz, Paulo César Timmer, grande maestro, estamos aqui no restaurante Cantinho do Eisben, acho, prestigiando a live, Ademir Alcântara, eterno craque, dentro e fora do campo, aquele abraço, um abraço também para você, Paulo César. O Paulo César é um dos melhores jornalistas aqui do Paraná, Roberto, e foi jogador junto comigo no Juvenil do Pinheiros. Hoje ele comanda aqui o futebol do Paraná, ele faz lives também, ele é um cara que excepcional, foi um grande lateral esquerdo, ele jogava muita bola, e é um cara que está em imprensa aqui há muitos anos, reinando aqui, junto com todas as pessoas que gostam de futebol, né, que apreciam o futebol. E o Paulo César é um cara excepcional. Um abração, Paulo César. Muito obrigado pela tua participação aí. Legal. O Léo Cunha está lá se preparando para poder correr por você. Deve ser no jogo do Master, né? O Léo é o seguinte, ele é o volante, não sei hoje fala o jogador que mais de contenção ali, e ele é bem marcador, só que ele sabe jogar também. Ele sempre brinca comigo, o Alex, quando a gente joga junto, que ele tem que marcar por mim e por Alex, sabe? E ele diz que tem que ter o pulmão tem 2 pulmões, mas ele diz que tem que ter 4, porque ele corre por mim e pelo Alex. Maravilha. O Osíris Ferreira de Lima ele diz assim: esse é verdadeiro craque dentro e fora dos gramados. E manda um grande abraço. Um abraço para o Osíris também. Obrigadão, Osíris. Gente boa demais, pessoa que eu tenho maior carinho, maior admiração. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. E tem o pessoal do Resenha Pereira, ele fala: Ademir, fala do jogo de Páscoa 5-1 em 95. Resenha Pereira é fera. Ele está falando desse jogo da Páscoa que nós ganhamos do Atlético Paranaense em 1995 de 5-1. E ali o Atlético começou a dar a volta na sua história, né? O Atlético antes desse jogo era uma coisa, depois desse jogo foi outra. Então nós fazemos parte da história do Atlético, da transformação do Atlético Paranaense. Depois desse 5-1 aí, ele se tornou outro time e conseguiu esse salto na vida do clube. Maravilha. O meu amigo jornalista Vitor Corso passou aqui e falou que a live está maravilhosa. Obrigado, Vitor. Um abração, Vitor. Obrigado por estar acompanhando a gente aí.
Pessoal, muito legal. Tem muita gente aqui. Vamos adiantando aqui que ainda tem algumas perguntas aqui para a gente fazer um bate-bola. Ademir era um atleta clássico, pura habilidade, né? Como a gente fala, o que está faltando hoje no futebol, pura habilidade. Obrigado, Wagner. Obrigado pelas palavras aí. Realmente a nossa maneira de jogar é diferente hoje, né? Hoje o futebol é mais pegada, futebol diferente. Nosso tempo era um futebol mais bonito, mais charmoso, né? Que o torcedor gostava mais, ver aqueles jogadores que sabiam mais jogar, né? Isso, o Everaldo fala que foi um programa top na semana passada, no querido do Rodinaldo. Show de bola, Everaldo. Obrigado, estamos aqui. Obrigado, Everaldo. Um abração, fera. Só trazendo craques, rapaz. Só craques aqui para bater papo conosco. E eu tenho aqui mais uma pergunta. É o Alexandre Oliveira da Silva. Na sua opinião, qual a maior dificuldade na transição da base para o profissional no futebol globalizado? Eu tinha te feito essa pergunta, mas acho que ainda não estava para todo mundo ao vivo. Quem está fazendo é o Alexandre. Olha, Alexandre, acho que a maior dificuldade é a cabeça, né? Porque você está acostumado a jogar na base, você joga com poucos torcedores. Se bem que hoje, com esse problema da pandemia, nós estamos jogando sem torcida, né? Às vezes é até um fator que possa ajudar os jogadores que estão em fase de transição. Mas no meu tempo, era a dificuldade, não tanto tempo atrás assim, né? A fase de você jogar sem torcida e a fase de não ter tanta responsabilidade, e você passa profissional, você tem que ganhar os jogos, você tem que agradar o torcedor. Então essa fase aí realmente é complicada. Muitos jogadores ficam nesse funil aí e acabam desistindo porque essa fase realmente é a fase mais difícil para um jogador que está surgindo e que quer ser jogador profissional. Maravilha, sensacional. Vamos lá. O Alexandre Oliveira da Alexandre é Silva. jogador do Coxa, né? Foi cracaço aqui no Coxa, aí, amigo nosso aí, é uma pessoa que também que sabe e entende tudo de futebol e sabe como é essa dificuldade para esses meninos de hoje em dia. Maravilha. O Carlos Eduardo Oliveira diz: grande mestre Ademir, só talento. Obrigado, Carlos Eduardo. Obrigadão, fera. Obrigado pelo carinho aí com a gente. Ademir, você foi craque, ídolo de muita gente, é ídolo de muita gente. Você jogou na Europa, naquela época, o craque de hoje, o jogador mediano de hoje ganha mais do que o craque da sua época. Hoje, os salários, houve uma loucura na valorização do jogador de futebol. Mas você conquistou título, você conquistou status, você conquistou, com certeza fez bons contratos. Algum sonho que você queria realizar como jogador profissional que não aconteceu? Olha, Roberto, você falou uma coisa muito legal. A gente, na altura que eu joguei, para sair do país era muito difícil. Isso aí já é uma conquista, né? Você conseguir sair do país, você conseguir jogar em um time que não é o Benfica, que não é um time que não é o Vitória, e você via, às vezes você estava jogando, chegava alguns jogadores que tinham uma expressão muito grande aqui no Brasil, e chegava jogando num time da segunda divisão de Portugal, essas coisas, você falava assim, poxa, como é que pode um jogador de um nível desse estar chegando para jogar numa equipe da segunda divisão, sabe? Então, você ficava até perplexo, assim, ver aquilo. Então, e essas coisas faziam com que o teu ego ficasse ainda um pouco mais engrandecido. Você fala assim, poxa, eu cheguei, estou jogando no Benfica, estou disputando uma competição europeia, estou disputando todos os campeonatos possíveis, fui campeão português, fui campeão da Supercopa de Portugal, entendeu? E você vai passando obstáculos na vida, vai passando coisas que você nunca imaginava que você ia estar passando, né? Então, mas assim, eu tinha um sonho assim, de jogar tipo numa França, tipo na Espanha, para falar outra língua. Eu tive essa vontade, mas como minha carreira direcionou mais para Portugal e naquele tempo você não tinha informações e era muito difícil você saber notícia de outros países, era muito diferente do que é hoje, né? A gente falando agora aqui, as pessoas não imaginam, mas quem estava dentro das dificuldades da época,
você falava em Liverpool, você falava em Manchester United, essas coisas eram muito distantes, parecia que era outro mundo, entendeu? Então era muito diferente. Um Barcelona, você falava assim, sabia que era um clube grande, mas não sabia da dimensão que era. Hoje você sabe tudo essas coisas. No meu tempo você não sabia de nada disso. Então eu tive sim uma vontade de jogar numa França, assim, um país diferente. Maravilha. O Eduardo, ele fala que você ajudou muita gente e fez questão de encerrar a carreira no Coxa. O é um pouco grande, mas é isso aí. Que era um paizão do Alex, o Léo Cunha, o Brandão também, o Faustino, entre outros, que você foi um paizão aí para muita garotada na época aí que estava despontando no Coritiba e que você fez questão de encerrar a carreira no Coritiba. Você é o nosso amigo. É muito legal esse, né, esse envolvimento, né, do Eduardo, que ele sabe, do Praguinha, ele sabe, né, da maneira que a gente vivia dentro do Curitiba, né, com o Alex, com o Léo, com o Brandão, com todos esses meninos aí que estavam surgindo do futebol, Auri, né, e eu tive uma participação, graças a Deus, positiva na vida deles, ajudando na fase deles de transição, deles podendo se tornar uma pessoa, um profissional de alto nível, se tornar uma pessoa melhor, né? Então, isso é muito legal, você participar da vida desses meninos e hoje ter amizade, ter o carinho, ter o respeito de todos eles. Show de bola. Eu ia quase passei aqui pela pergunta perguntas interessantes. A Letícia Alcântara fala, Minha filha está querendo me espetar nas perguntas aí. qual, qual o melhor jogador da atualidade? O craque, pai. Não é um qualquer, não, é o craque. Olha, para mim, muita gente não gosta das atitudes deles, né? Mas eu estou falando como jogador de futebol, para mim, o maior craque da atualidade é o Neymar, né? Apesar dele fora de campo e não estar sendo muito exemplo, mas como jogador de futebol, eu acho que ele é o maior craque da atualidade. Eu concordo, torço muito para ele por ser Eu também brasileiro. torço muito para ele poder Muito. conseguir E superar essas coisas fora de campo, porque dentro de campo ele é espetacular, né? isso. E nas resenhas com os amigos, fora, né, a gente conversando, eu falo, o Neymar, ele está jogando muita bola, mas ele precisa fazer os gols decisivos. É, isso aí. Precisa, porque o que marca um jogador para ser eleito o melhor do mundo são os gols. Isso aí. Então, ele está municiando muito o Mbappé, de Maria. Hoje ele deu azar, chutou três. O goleiro do Bayern fez defesas excelentes, mas 3 bolas do Neymar acabaram batendo na trave. E eu torcendo, muito para o Bayern, para o PSG passar. E passou lá, perdeu de 1-0, mas tinha vencido por 3-2 e agora está nas semifinais da Champions League, né? Eu torço muito pelo Neymar. Eu E é o também. único jogador brasileiro. O Vinícius Júnior está começando, ainda é muito novo, tem outros bons talentos, mas aquele que faz a diferença, aquele que não se intimida com o zagueiro, pode ser um zagueiro grande, pode ser que vai para cima, que faz o que a gente gostava no futebol, e a gente gostava no futebol, a rincha com a sua ginga, com o seu driblado, né? Um jogador que faça algo diferente, porque Isso aí. sempre mais do mesmo, o futebol brasileiro, a gente tem conversado aqui com outras pessoas que a gente entrevistou, ele tentou copiar o europeu, o futebol ficou, não sei se você pensa assim, mas parece que o futebol ficou muita marcação e pouca criação. Isso aí. Então, Concordo com você. então, quando a gente vê um jogador como Neymar, gente, vamos aplaudir e torcer, eu torço muito, muito Eu mesmo. também. Também. Ó, o Brandão tá aqui, rapaz, ó, tem um craque aqui também, ó. Ele fala, boa noite, amigos, parabéns pelo programa, Roberto. Inclusive, Brandão, te mandei um convite lá no Message, tá? Tô aqui te esperando, a casa é sua. E ele fala, esse é fera, Ademir Alcântara, cracaço de bola, tive o prazer de jogar com ele no Curitiba, aprendi muito com ele, pessoa espetacular. Abraço, amigos, um abraço, Brandão. Olha, o Brandão, um cracaço de bola, viu, Roberto? É uma pessoa que eu tenho maior estima, maior carinho. É um artilheiro nato, né? Foi artilheiro com a gente aqui. Nesse jogo do Curitiba do 5-1, aí ele fez estragos. É uma pessoa que eu tenho muito carinho e ele tem muito carinho por mim também, né? Isso é muito legal.
Brandão, um beijo. Você é um cara que eu tenho como um dos melhores amigos que eu fiz dentro do futebol. Ó, muito legal. A sua filha, né? Bárbara Alcântara? Isso, a Bárbara. Isso, ela A fala, minha Ademir. filha que vai me dar um neto, Roberto. Oh, maravilha. Isso, ela faz uma pergunta aqui muito legal, já tem um comentário em seguida. Ela faz a pergunta aqui, Ademir, qual melhor meia armador do Campeonato Brasileiro? Te manda um beijo. Aí a Letícia fala que você já disse aqui que é o Juninho, mas para você, qual o melhor meia do futebol brasileiro? Meia É... o Juninho é meu genro, né? Uma pessoa que entrou na nossa família, um cara que foi jogador também, uma pessoa especial, e eu tenho o maior carinho e maior admiração, né? E eu acho hoje, sim, meia não está muito fácil hoje em dia a função de meia, né, Roberto? É uma função que está meio escassa, né? Aquele jogador que faz a diferença aí tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta, não são assim, você pode apontar muitos jogadores. Antigamente o número 10 tinha muitos, né? Todos os times tinham um número 10 que fazia diferença. Hoje poucos jogadores que fazem a diferença, né? Verdade. Infelizmente, a gente até estava falando assim, falo muito de futebol com meus amigos, e o 10 clássico está perdendo a vez no futebol brasileiro. É isso aí. Isso que eu Você estou vê, dizendo. você vê o Paulo Henrique Ganso, que ele surgiu astro, tinha tudo para ser um jogador a nível internacional muito alto. É aquele cara que sabe, ele sabe conduzir a bola, era aquele 10 clássico. No Fluminense ele não tem vaga, no São Paulo jogou muito pouco, jogou no Santos. Depois de um certo tempo, o futebol brasileiro realmente, ele pega ali, são quatro, pega o Flamengo que está em evidência, bota ali, eles botam quatro jogadores, todos que sabem jogar, prefere não ter aquela marcação, aquele volantão mesmo, como a gente falava, aquele cara fixo ali, o cabeça fixo, né? Cabeça de área. Isso, mas eles têm quatro de muita movimentação, mas não tem aquele 10 que para, observa o jogo, que faz pensamento. Realmente, e eu gosto muito, eu, apaixonado por futebol, eu gosto daquele jogador que ele, numa hora que faz um improviso, é um lançamento, é Isso uma. aí. É o que faz a diferença, né? Isso, É o que mas faz a hoje, diferença. hoje aqui no Brasil, o que você falou, tá raro, porque os times não priorizam. Esses Não. jogos, às vezes, ele tem aquela característica ali do 10 de fazer realmente a ligação, de dar um drible e botar né, mais à frente, ou de fazer uma tabela, um lançamento, de colocar o atacante na cara do gol. Esses jogadores acabam perdendo o espaço para aquele jogador que ele é mais versátil. Tanto marca quanto ele ataca. Eu, particularmente não gosto, mas é isso que estão fazendo com o futebol brasileiro. É. Como é que você vê, Ademir, o futebol sul-americano com relação ao europeu? Isso seja em clubes ou seleções? Nos clubes, a gente sabe que o valor econômico, os clubes da Europa contratam os melhores jogadores porque tem realmente muito mais dinheiro. Mas e nas seleções? Você vê o Brasil aí com chance na próxima Copa, ou as seleções europeias estão muito à frente? Como é que você vê? Olha, Roberto, eu vejo a seleção assim brasileira, se ela for a seleção brasileira com jogadores com mais liberdade para poder jogar, para poder criar, ele vai ser sempre mais favorito, né? Porque sempre os jogadores brasileiros eles têm mais criatividade, eles têm mais capacidade de definir uma partida, né? De fazer diferença. Mas se os treinadores quiserem que o Brasil jogue que nem as competições, que nem os times que jogam as seleções europeias, aí vai ficar mais ou menos igual e vai ser definido os jogos com a bola parada ou algum jogador que faça um pouco a diferença. Eu acredito que se o treinador brasileiro começar e deixar o jogador brasileiro fazer aquilo que ele sabe fazer, que é muito bem, definir a partida, driblar um contra um, fazer as jogadas diferentes, o Brasil com certeza tem condições de ser sempre favorito. Espero que o treinador, o Tite, ele possa ver que o Brasil não tem que jogar como as equipes europeias jogam, ele tem que jogar
como sempre o brasileiro jogou, para frente, para o ataque, jogando bonito, jogando o futebol alegre, que todo torcedor e toda a imprensa gosta que o Brasil faça. Sensacional a tua resposta, parabéns mesmo. É coerente, como o pessoal falou, é craque dentro do campo, craque aqui falando, craque na vida. Aqui, Ademir Vieira, Ademir Vieira, ele fala, Rafael Veiga vem se destacando, jogou muito nesse jogo Flamengo e Palmeiras. Isso, Rafael Veiga também é muito bom jogador, né? Ele está fazendo assim, ele está conquistando o espaço dele, né? Que ele fez um trabalho bem feito no Atlético Paranaense, aí voltou para o Palmeiras, não se destacou muito, mas agora ele está realmente fazendo a diferença no Palmeiras. É um nome muito bem lembrado, é um jogador muito interessante também. Verdade. O futebol, na época que você jogava, os times, os grandes, até os menores, tinham muitos jogadores a nível de seleção brasileira. A gente começou a falar agora de seleção, de o que você acha da seleção. Atualmente, os jogadores da seleção brasileira são quase todos os times que estão na Europa. Muitos desses garotos que vão para a seleção não têm nem identificação com os clubes aqui do Brasil, porque ele mal se formou, foi embora para a Europa. O caso do Vinícius Júnior, o caso do lateral esquerdo, esqueci o nome dele, um garoto que era aqui do Fluminense. Eles vão embora muito cedo. Eles não criam aqui uma empatia com a torcida brasileira. E aí, quando a gente vê a seleção brasileira, ela está recheada de jogadores que a carreira deles praticamente todas foram feitas lá na Europa. Você acha que esse fato dos jogadores brasileiros irem muito cedo, saírem daqui garotos, acaba atrapalhando aquele carinho que o torcedor tinha com a seleção brasileira e que hoje a gente quase não vê, porque nas últimas Copas a gente não via as ruas enfeitadas como antigamente. Você acha que pode ser isso ou não? É outro fator que está fazendo o torcedor se afastar? De repente, empresário interferindo nas convocações da seleção brasileira? Como é que você vê essa situação? Eu acho que é interessante essa tua pergunta, porque eu já pensei nisso aí. Eu acho que os jogadores estão indo muito cedo embora do país, eles estão perdendo um pouco daquela essência, né? Que o torcedor gosta, daquela identificação, daquele negócio de ter os jogadores aqui atuando no Brasil e representando a seleção brasileira, aqueles jogos que enchiam os estádios, essas coisas assim. Apesar, é claro, que nós estamos vivendo uma pandemia, que o torcedor não está indo no estádio, mas antes disso, né? O torcedor já não estava com aquele carinho mais, com aquele entusiasmo pela seleção brasileira, né? Eu acho que pelo fato, você falou muito bem, dos jogadores estar indo muito cedo para lá, tanto o torcedor como até o próprio jogador, às vezes ele perde um pouco daquele entusiasmo de representar a seleção brasileira. No nosso tempo, quando você via falar que tinha um amistoso de seleção brasileira, o país parava, as pessoas iam para casa mais cedo para assistir um amistoso da seleção brasileira, né? Hoje em dia você não vê mais isso. Quando então a Copa do Mundo, poxa, abandonava tudo para assistir um jogo da Copa do Mundo, o país parava, fechava as lojas todas, fechava todos os grandes centros comerciais e o pessoal era liberado para assistir o jogo do Brasil. Hoje não se vê mais isso, porque falta um pouco dessa identificação do jogador para com a seleção brasileira. Legal. O Eduardo, ele diz aqui que o Cianorte hoje eliminou o Santa Cruz pela Copa do Brasil. Tá dando... Cianorte... Olha que legal isso aí, né, Roberto? O Cianorte, né, é uma equipe que faz um bom trabalho, faz tempo já no Campeonato Paranaense, né, sempre disputando a Série A, um trabalho bem elaborado, tem um centro de treinamento muito bom, tem uma estrutura boa pelo nível que se exige para uma cidade pequena como Cianorte, né, um time que paga direitinho os jogadores. Os jogadores às vezes preferem jogar numa equipe como o Cianorte, que paga menos, do que você jogar às vezes numa equipe maior que não paga seu salário em dia como paga o Cianorte. Então isso é um prêmio para a cidade, já passar da terceira fase da Copa do Brasil, ter uma verba muito boa, que faz com que o Cianorte cada vez mais possa crescer dentro do cenário nacional. Maravilha.
Tem aqui o Rosalvo Maciel, diz que craque, joga muito. Um abraço do Tico. O Tico é um. Pô, tá bom que ele está assistindo isso aí. O Tico mora em Irati, foi um grande jogador de futebol do Atlético Paranaense, uma pessoa espetacular, um meia cancha espetacular, fazia muitos gols, chutava muito bem. Um cara que eu tenho o maior carinho e admiração. Um abração, Tico. Deus te abençoe, fera. O Ian Couto é outro bom exemplo. Mal jogou no profissional e já saiu. Quem fala aqui é o Ademir Vieira. Ter sido um garoto que foi embora, né? Esse é um jogador que deu um retorno bom para o Curitiba, é um jogador que não jogou quase no profissional, né? Acho que nem jogou direito e foi vendido para fora, deu um retorno muito bom financeiro para o Curitiba. Essa é aquela dificuldade que a gente fala da transição, entendeu? Às vezes, muitas vezes, um jogador que tem condições de jogar o campeonato e como a exigência é muito grande nesses clubes paraenses dos jogadores de casa, e tem aquele velho ditado, né, Roberto? Santo de casa não faz milagre, né? E muitas vezes acontece isso. O torcedor não tem a paciência necessária para esses jogadores jovens que estão surgindo e começam muitas críticas e tal. E às vezes fora daqui eles têm mais tranquilidade para poder trabalhar, para mostrar seu futebol. E muitas vezes eles acabam dando retorno depois que sai do clube e faz seu trabalho fora do país e consegue, ou pela seleção brasileira de base, dar o retorno necessário para o clube, que muitas vezes poderia dar muito mais se o clube tivesse mais paciência com os jogadores. Isso. E tem uma coisa interessante, Ademir, que muitos jogadores, aconteceu muito aqui no Fluminense, com os 4 jogadores, e agora tem um outro jogador que talvez saia sem o Fluminense ter nenhum retorno. O garoto está com 15, 16, 17 anos, aí o empresário instiga o garoto para fazer um contrato pequeno com o clube, pequeno, para quando ele chegar com 18 anos, ele está livre e o clube não ter direito. Isso, segundo alguns colegas aqui do Fluminense, está acabando, porque você forma um jogador, lógico, para que você tenha retorno. E aí, na hora que o jogador explode, né, porque a gente sabe que a maioria não explode, mas o clube investe em todos os jogadores, né? O clube, desde a base, vem trazendo aquele jogador. Aí, A quando o despesa é jogador com chega, todos, né? sim, e quando o jogador chega e sai quase de graça, o clube não leva quase nada, e eles estão dizendo que é má fé dos empresários. Eles vão instigando o pai do garoto a não fazer um contrato longo. Faz um contrato de 6 meses, vai renovando, para quando o garoto fizer 18 anos, tá livre. E aí o garoto sai do clube sem dar retorno nenhum, infelizmente, ao clube. Isso é muito, muito perverso com um clube que investe tanto nos jogadores. Eu acho muito triste isso, Roberto, porque eu estou agora trabalhando nas categorias de base de Curitiba, eu estou vendo que o clube investe demais nos jogadores, sabe? Todo mês é uma despesa muito grande para esses meninos na formação deles. E quando o menino desse tem condições e que ele começa a surgir, que pode dar um retorno para o Curitiba, e ele faz isso através, a maioria das vezes, pelo seu empresário, que tira o menino do clube e sem dar retorno nenhum ao clube que fez a sua formação, que investiu em todo o seu talento, investiu em alimentação, investiu em alojamento, investiu em treinamento, essas coisas tudo, aprendizado, né? E às vezes sai fugido do clube, isso é muito triste, sabe? Eu acho que essas pessoas têm que realmente, e eu acho que deveria ter uma lei diferenciada para que isso não possa acontecer. Os meninos têm que ter o respeito e têm que ter o carinho por esses clubes que investiu na sua formação e lhe deu a oportunidade de se tornar alguém na vida, de se tornar, às vezes, um jogador de futebol profissional. Com certeza. Uma mão tem que lavar a outra, como a gente fala, né? Isso aí. São se ajudando que todos acabam ganhando. Uhum. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo, vamos lá, o Alexandre Oliveira, ele pergunta, por que não temos mais bons batedores de falta como antes? Falta talento ou falta treinamento? Ô Alex, olha, a pergunta tua é boa, e eu agora que estou há uns 50 dias trabalhando no Curitiba lá, cara, eu já peguei, já conversei com o treinador, já pedi para que os meninos comecem a bater falta, começam a bater
falta laterais, falta frontais, escanteio, que isso, infelizmente, isso é uma das coisas, eu falo infelizmente, Roberto, porque antigamente era um drible, era uma bola bem enfiada, era uma bola bem lançada, que se definia o jogo. Hoje em dia, mais uma falta, é uma bola parada, é um escanteio que está definindo os jogos. Então, eu conversei com o treinador e ele está fazendo muito esse treinamento agora de bola parada, de faltas, levando a barreira, batendo falta. Uma bela pergunta sua, e eu estou tentando agora levar isso para o Curitiba e os treinadores lá são bem acessíveis, estão realmente colocando em prática isso que nós precisamos para que no futuro possa aparecer muito mais batedores de falta aí. Maravilha. O pessoal do Esquadrão da Bola dá parabéns pela resenha aqui. Diz que você é um grande ícone, fora de série, show de bola. Tem muita gente legal aqui que curte o Ademir, rapaz. Ademir Alcântara, Marildo, Mário da Silva, esse é fera, maior que o Coxa já teve que jogar no Glorioso. Obrigado, Marildo, obrigado. Aí, ai, que boa pergunta, né, Roberto? Que boa. Um elogio. Coisas boas para escutar, né? Falar nisso, eu ia te pedir no início e não pedi. Eu sei os clubes que você jogou, mas eu queria que você falasse um pouquinho só o nome, mandasse um abraço para os torcedores, porque como a gente vai publicar lá nos canais dos clubes, eles gostam de ver, olha, saiu jogou no meu time, mandou um abraço para o nosso time, desde que você começou até os clubes de Portugal. Eu comecei no Cianorte, né? Então, um abração para o pessoal de Cianorte, né? Que na altura não tinha profissional, mas tinha amador, né? Aí depois tive o Pinheiros, né? Que hoje é o Paraná Clube, que foi feita a fusão, né? Mas o Pinheiro que abriu a oportunidade de poder começar a trabalhar como juvenil, como júnior e profissionalmente fui campeão paranaense da segunda divisão pelo Pinheiros, depois fui pelo Pelotas, fui artilheiro do Campeonato Gaúcho, clube que tem o maior carinho, maior admiração. Aí fui para o Internacional de Porto Alegre também, um clube que me abriu as portas para poder seguir em frente na minha carreira. E depois fui para o Vitória de Guimarães, de Portugal. Aí o Benfica de Portugal, o Boa Vista de Portugal e o Marítimo de Portugal. E depois no Mojimirim, mas joguei 3 meses, não dá nem para falar que foi assim, né? Mas no Curitiba, onde eu encerrei minha carreira e tive o prazer e a felicidade de encerrar a carreira nesse grande clube do futebol brasileiro. Maravilha. Então, aí, tem abraço para todo mundo, galera. Quando a gente publicar aí no canal dos Campos para Rede, a gente vai publicar aí nos canais dos clubes. Tem abraço do craque e do Ademir para todos vocês. Olha, tem mais gente boa aqui. A gente tem mais uns 10 minutinhos aqui de live. Depois aí tem um assunto que você fala, se você quiser falar de algum assunto diferente do futebol, ou do futebol, que eu não sei, você fica à vontade. O Rosalvo está dando parabéns pela transmissão. Tá mandando um abraço aqui, é o Olivino Campos. Olivino Campos, gente boa demais. Abração, Olivino. Tem as meninas aqui que são feras, olha aqui. Bárbara Alcântara. Ademir, qual jogador você jogou junto que você mais admira e mais aprendeu? Tanto brasileiro quanto estrangeiro. Olha a calça curta aí, ô Ademir. Minha filha está me espetando essas perguntas aí. Eu joguei com muito bons jogadores, viu, Roberto? Joguei com jogadores assim, com um caráter, eu joguei com o Rubem Paz, o meio uruguaio, sabe? Um cara espetacular, um cara de uma categoria, um amigo, assim, sabe? Eu joguei com o Tafarel, com o Mauro Galvão, joguei com... Poxa, joguei com um centroavante sueco, Magnus com o Valdo, puta, todos os caras, sabe? Uns caras assim que tinham uma postura que joguei com o Osni, um zagueiro que era do Pinheiros aqui, o Ramírez, um uruguaio, que também era um cara que tinha uma postura muito boa, que ensinava muito a gente mais jovem, sabe? Então, joguei com muita gente boa, cara. Muito cara que era moço, zagueiro, cara que era fora de série como jogador e como pessoa também, representava muito o Nenê,
um cara que eu fui para Portugal, um zagueiro que jogou, foi campeão paranaense do Atlético, jogou no Vasco, um cara também com um espírito de liderança incrível, sabe? Zambiase, pô, muita gente boa joguei. O Ramires que você fala é o jogo do Flamengo, não? Isso, jogou no Flamengo, seleção do Uruguai, jogou no Pinheiros Gente, aqui comigo, sabe? Foi um dos caras que me ajudou muito na minha transição aí. Eu falo sempre dele, do Osni, do Dionísio, um lateral esquerdo que era do Internacional, do Curitiba. Uns caras que me ajudaram muito na minha transição, que me ajudaram muito a virar o... Mais, assim, me ajudaram até como pessoa, sabe? O comportamento com os meninos mais jovens, com as categorias de base, sabe? Isso era muito legal, o que eles fizeram comigo. sensacional. A gente entrevistou o Ramires, uma entrevista muito boa, rapaz. Ele, além de jogador, ele é artista, ele, né? Ele é cantor, ele é artista, Cantor. o Ramires é um verdadeiro artista, né? Porque ele jogava bola, ele cantava, ele ensinava a gente, e até hoje, né? Ele tem um carinho e uma admiração muito grande pela gente, que ele ajudou também a formar, né? Como jogador, como pessoa. Ele foi um dos caras muito importantes na minha carreira também. Sensacional. Graças a Deus a gente tem tido a honra de entrevistar grandes jogadores e grandes pessoas. Hoje você está brilhantando aqui no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez. A gente já está quase no final da live. Você tem algum assunto que a gente não falou que você gostaria de falar? E eu queria saber se você tem algum caos engraçado para a gente deixar. Ó, teve algum caos engraçado no futebol? Alguém fez uma brincadeira? Por exemplo, eu sempre cito aqui que o Zé do Carmo contou aqui para a gente que ele era sonâmbulo e ele queria pagar uma televisão lá do alto de um prédio aqui no Rio de Janeiro. E aí o outro jogador agarrou ele. O que é isso, Zé? O que é isso, Zé? Na tua vivência no futebol, tem algum caos engraçado que você possa contar para a gente? Eu tenho muitos casos engraçados, sabe? Mas eu gosto de contar sempre esse aqui com o Alex, sabe? Que eu vivenciei aqui no Curitiba, sabe? Então, eu já com 34 anos, encerrando minha carreira, e o Alex começando com 17 anos, né? E aí a gente tinha esse clássico contra o Atlético, era o jogo que era o mais importante da época para nós, porque se a gente ganhasse do Atlético, a gente subiria para a primeira divisão, já que o clube fazia aí uns 5 anos, 6 anos que não conseguia o acesso. E só subia duas equipes, sabe? Então era muito mais difícil do que hoje. E aí aquela responsabilidade, aquele auê, os torcedores cobrando demais, a imprensa, os diretores no hotel e essas coisas todas. E aí nós estávamos concentrados no hotel e eu ficava sempre com o Alex, que o treinador se colocava sempre eu junto com o Alex, que eu era mais experiente, o Alex mais jovem, para poder passar alguma coisa para ele, né? Para poder a gente conversar, para poder passar tranquilidade, para poder passar a minha experiência durante minha carreira, já que eu tinha vivido competições europeias e Copa UEFA, Copa dos Campeões, ter participado de muitos jogos importantes. E eu sempre fui um jogador que vivia muitos jogos, sabe? Então, antes dos jogos, eu tinha um pouco de dificuldade de dormir e tinha realmente era complicado para mim. Assim, eu convivia com isso, mas eu não fazia tão bem para mim como fazia para outros jogadores que tinha mais leveza, conseguia levar com mais leveza essas dificuldades, né? E aí eu com o Alex no quarto, jogo muito complicado, jogo difícil no outro dia. E aí nós fizemos o jantar, fizemos o lanche, fomos dormir. Aí era mais ou menos 11 horas da noite e eu falei para o Alex, ó, está na hora da gente dormir, a gente descansar para a gente poder, né, amanhã tá quicando que os caras vão precisar da gente. Eu e ele, né, teoricamente, eram os dois jogadores mais importantes. Ele o mais jovem, mas eu com mais experiência, com mais cancha, que poderíamos fazer a diferença, ainda mais jogadores do meio campo, né? E tinha os atacantes, o Brandão, o Pachequinho, que eram os caras que faziam gols, mas a gente era os caras que ajudava e conseguia colocar esses caras nas condições de fazer os gols. E aí, pá, chegou 11 horas da noite, eu peguei, desliguei Falei, Alex, vamos dormir então? Vamos. Aí pagamos a televisão, pagamos a luz, e eu comecei a tentar dormir, não conseguia, virava para lá, virava para cá, e de repente, para minha surpresa, quando eu começo a escutar, o Alex já está roncando do outro lado.
E eu continuei um pouco mais, tentando dormir e tal, 1 hora, 1h30 da manhã, e o Alex roncando, e eu não conseguia pegar no sono. Aí eu cheguei a um certo momento e falei assim, mas quem será que é o experiente aqui? Sou eu ou é o Alex? Eu já não sabia mais quem que era o jogador mais experiente. Sensacional, né, rapaz? Sensacional. E o Alex se tornou também aí um cracaço, Ah, né? cracaço de bola, né? O cara que fez sucesso mundialmente, o cara que fez na seleção, fez nos clubes, é um cara extraordinário, né? Teve um bom professor, né? Modéstia à parte, um bom professor. Graças a Deus ele sempre fala nas conversas dele, em todos os comentários, e que ele deve muito a mim, que ajudei muito na carreira dele. Eu acho que isso aí é gratificante também, né, Roberto? Você poder participar da vida de um jogador que começa bem cedo e tem sucesso no futebol e depois, posteriormente, ele lembra de que você foi importante na carreira dele. Eu acho que isso é muito bacana, né? Com certeza. A gente leva da vida coisas que a gente possa fazer para edificar alguém, né? Porque a vida é tão efêmera, é tão... É. Pode ser tão E longa. passa tão rápido, né? Isso. Então, quando você vê, com certeza, para você é gratificante ouvir aí um craque consagrado como o Alex falar da tua importância na É isso carreira aí. dele. Meu amigo, as perguntas que eu tinha para te fazer, eu fiz. Você quer falar de algum outro assunto? Se você quiser colocar algum outro assunto, fica à vontade, a casa é sua. Se não, eu vou te agradecer e a gente agradece a todo mundo que esteve aqui conosco, fazendo perguntas, mandando comentários. Mas se você quiser falar de política, futebol, seus projetos, eu sei que você está no Curitiba, fica à vontade, a casa é sua e o tempo da internet está livre. Não, Roberto, eu quero agradecer a todos os amigos que participaram aí da live, né? Que fizeram perguntas, que não fizeram. Tenho certeza que muita gente assistiu também e não gosta de fazer perguntas. Meus familiares, meus irmãos que participaram, meus sobrinhos, né? Minhas filhas queridas, que eu amo tanto, né? A Letícia, minha médica, que está lá em Joinville, que participou. A Bárbara, que vai me dar meu netinho agora. O Juninho, meu genro, que estou muito feliz com eles, com o meu neto que está chegando aí, a minha filha Gabriela, que está aqui, deve estar assistindo também, que é tímida, não gosta muito de participar, minha esposa, Cleni, que é a pessoa que me aguenta esses anos todos aí da minha vida, sofreu tanto comigo aí nessas andanças do futebol, né? Muitas vezes se tornando mãe e pai, cuidando das crianças, né? Meus amigos todos que participam, que são pessoas importantes na minha vida, que fazem parte do meu ciclo de amizade, né? É você que é mais um amigo aí que está surgindo aí, né? Que com certeza vai fazer parte do meu ciclo de amizade também. Obrigado por participar e por me contactar e por me fazer participante dessa live sua aí. É com muito prazer e com muita satisfação e que eu me entreguei nessa live com você aí e falei as coisas do coração, que eu sinto de coração. Sensacional, meu amigo. Eu que te agradeço muito você ter abrilhantado aqui a nossa live. A gente vai compartilhar essa live lá no canal dos Campos para a Rede, no YouTube, onde ela fica definitiva, para todas as pessoas que não tiver a oportunidade de ver ao vivo, possam ver lá no YouTube. Quando eu fizer a publicação lá, eu te mando o link, peço aí para a sua ajuda para compartilhar com seus amigos, me ajudem se inscrevendo no nosso canal, é gratuito, totalmente gratuito. A gente precisa de muitos inscritos para ter mais para ganhar mais espaço no YouTube. Entendi. E eu, de verdade, quero agradecer às suas filhas, a todos que estiveram aqui, agradecer de coração ao Eduardo, porque ele fez essa ponte para que a live fosse possível. E Alicate, Bosch Alicate. Abração, Alicate. Tive a honra de acompanhar muitos jogos deste maestro. Obrigado, Alicate. Um abração. E Mas também mandar um abraço para o Resenha Pereira, o Praguinha da Copa de Marinácia, esse pessoal aí, ó, Resenha Pereira, esse povo aí, são espetacular aqui em Curitiba, viu? Isso, o Praguinha, foi ele que intermediou a nossa live, muito obrigado. Obrigado à sua família que nos acompanhou, a todos os amigos que interagiram conosco. Dizer que foi muito bom falar contigo. O pessoal já falava, quando o Eduardo falou, ele falou assim, Roberto, você vai entrevistar um cara sensacional, um cara que foi craque dentro do campo, é mais craque ainda na vida. Então, você realmente deixa
demonstra isso, demonstra serenidade, sabe, coisa boa, um ser humano bom. Então, eu quero te agradecer de coração, pedir a Deus que te dê saúde, paz, Amém. Intuições que você tem, que seu neto, em nome de Jesus Cristo, venha com saúde, venha para alegrar mais ainda a tua família. Davizinho. Davizinho. O Davizinho vai ser craque de futebol ainda, Roberto. Quem sabe é um camisa 10 da seleção brasileira. Olha aí. Deus sabe e pode todas as coisas. Deus sabe e pode tudo, né? Verdade. Então, a Letícia diz aqui, parabéns pela entrevista. Eu, de verdade, agradecer a todos que estiveram aqui. A gente vai compartilhar no canal dos Campos para a Rede. Chama-se dos Campos para a Rede porque a gente traz vocês, craques dos campos de futebol, para a rede social para bater um papo conosco. Legal. Foi um prazer e só tenho de coração te agradecer e pedir a Deus que te ajude, te guarde, te proteja. Amém. Obrigado. Você também, Roberto. Muito obrigado, tá? Deus abençoe você também. Teu programa é que você continue cada vez crescendo mais, tá bom? Amém. Um abraço a todos que estiveram conosco de coração, ao Eduardo e a tantos nomes aqui famosos e anônimos que estiveram conosco. Até a próxima live. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.